professor Jorge! Eu quero aproveitar que eu tô aqui em Recife, na Bienal do Livro de Pernambuco, para perguntar para você uma coisa que um jornalista me perguntou essa semana. Ele perguntou assim: Sheili, como é que tá essa questão dos aplicativos que as escolas usam para educar? Aplicativo de inglês, de matemática, de português, de leitura. Tem escola que tem seus próprios aplicativos, né, seus ambientes. E eu queria saber o que você tá vendo sobre isso, por quê? Eu conheço alguns aplicativos de leitura, como a Árvore, por exemplo. É gamificado no sentido de que você lê, ele computa quanto tempo você leu e tal. E eu fui ler alguns livros infantis, fui fazer um teste, e só escolas podem ter. Infelizmente, pessoa física não pode assinar. E eu gostei, porque apesar dele mostrar quanto eu li, ele fala, você já leu bastante hoje. Tá tudo bem, não precisa ler tanto assim, sabe? Então, eu sei quanto eu li, mas ele não me pressiona como o Duolingo, por exemplo, que tem muita gente reclamando que o Duolingo fica batendo na pessoa, do tipo assim, você tem que fazer, a pessoa se sente pressionada, começa a se sentir mal. E esses aplicativos estão sendo usados para crianças muito pequenas, de 6, de 7 anos. A gente tem alguma pesquisa que mostre se isso é benéfico ou não para crianças? Perfeito, Sheili. Eu acho que a gente tem algumas problemáticas aí, de pesquisas que a gente vem conduzindo em campo, que é o seguinte: a gente tem um ambiente digitalizado de ensino. Então a gente vai dizer que nos últimos anos a gente tem uma plataformização do ensino, ou seja, o ensino de todas as disciplinas que a gente já conhecia, ele se torna virtual e ele se torna não necessariamente gamificado, mas muito metrificado. Então as minhas notas são a parte, né, do cálculo, mas entram ali outros aspectos que fazem com que eu fique mais tempo retido. Então esse é um ponto que você até já destacou agora, quando você fala de pressão por tempo, pressão por conquistas, um sentimento que talvez vai ser despertado na criança, no adolescente, de que, caramba, eu fiz menos do que eu deveria fazer e todo mundo tá vendo minha classificação. Então essas dinâmicas, elas têm que ser suficientemente cuidadosas para que a criança não seja estimulada a fazer comparações, para que não tenha uma disponibilidade desses dados para aquele ambiente ali de ensino, para a criança se sentir frustrada ou envergonhada. Não, isso acontece. Eu vi um caso... Já é um design antiético. A gente já pode dizer que é uma concepção antiética, né? Tem um aplicativo, gente, eu não me lembro agora se é de português, de matemática, que a criança vai ganhando pontos e com os pontos ela pode fazer compras. Igual muitos jogos, né? Compra de uma roupinha para um bonequinho, de uma coisinha. E eu achei isso o fim! O fim para crianças tão pequenas, entende? A gente tenta tirar a tela das crianças menores, porque elas estão ali com o cérebro delas em desenvolvimento, e de repente elas estão lá competindo para ver quem consegue comprar. Não é nem quem consegue aprender a matemática. Quem resolveu mais questões. É quem conseguiu resolver para ganhar o dinheirinho virtual, os pontos, para poder comprar alguma coisa. Isso é antiético total, né? Isso porque qual o valor está sendo colocado aí de maneira subjacente, a criança não vai perceber de forma alguma, né? Pelo nível de desenvolvimento dela, mental inclusive, né? O valor de consumismo. Um estímulo a uma competição, ou seja, eu sou melhor que você porque meus números são melhores, não é só a nota. São outras conquistas ali, talvez uma moeda virtual, ou então um símbolo que diga que aquela criança tem um nível diferente da outra, ela está numa posição diferente. Então essa comparação excessiva, somada com exposição desses dados para a turma e até da empresa que faz aquele aplicativo para outras empresas, que são questões de segurança e proteção de dados. E também com estímulo para que a criança fique retida muito mais tempo do que o correto. Isso tudo a gente pode dizer que são alguns exemplos de um design antiético, que não promove uma conquista gradual, considerando o estágio de desenvolvimento da criança, que ajusta aquilo dali para as capacidades e competências daquela criança em particular, com aquele nome Maria, por exemplo, e que faça com que ela fique mais tempo offline. Então a gente quer o oposto disso. Então a gente não quer tirar a tecnologia, a gente quer que no desenvolvimento essa tecnologia leve em consideração o que é o bem-estar da criança, o que é uma tomada de decisão informada, o que é a maior autonomia da criança. Isso não necessariamente é o que a empresa considera quando vai criar funcionalidades ali. Teve um pai que me escreveu e ele disse assim, que o filho, como em casa ele não tem um tablet, um celular, e o tempo de tela é bem controladinho, com conteúdos que eles decidem, o filho, quando vai falar da escola, ele fala do momento com o tablet. Porque virou o momento das crianças. E só fazem no tablet coisas na escola que eles poderiam fazer. Tipo, fazer uma conta de matemática. Eles poderiam fazer a conta. No papel. Poderiam fazer no papel. Tipo, Exato. Não é que tá agregando um valor de ensinar tecnologia ou mídias. Pelo contrário, tá viciando. Poderia ter feito no papel. E tem uma outra coisa que eles fazem. As crianças, eles só têm o tablet na escola, muitas delas. Porque é da escola o tablet. Mas eles ganham as senhas e os acessos para eles acessarem em casa. Então, se em casa tiver um computador, ele vai poder entrar e acessar. Gente, eu acho que isso com adolescentes é uma coisa. Agora a gente tá falando de criança pequena. Tem que ter muita intencionalidade para usar a tecnologia na educação, né? Muito letramento que não é colocado em paralelo. Então é muito difícil a escola ter preparo, pode até ter consciência de que é preciso ensinar não só a usar a tecnologia, mas usar de maneira adequada. Não é dizer, olha, esse aplicativo que a gente está colocando, que você vai utilizar no seu tablet em casa, ele funciona assim.
é o que é um uso saudável, o que é um uso consciente. Isso aqui, ou ela não está preparada, ou ela sequer sabe que é preciso explicar, que é um letramento digital. Não só naquele aplicativo de matemática, vamos pensar, mas também o que é um uso saudável desse aplicativo de português. Em que momento eu tenho que parar de usar? O que é que significa eu usar e ter uma pontuação melhor do que o meu colega? Eu preciso me comparar. Então são essas questões que às vezes são até mais subjetivas, que a professora, que o pai também tem que estar preparado, mas logicamente são processos. A gente não pode exigir do dia para a noite que as pessoas tenham esse letramento para ensinar dessa maneira, né? Mas a gente tem que primeiro, assim, saber que isso existe e que é necessário. Que o letramento digital e os cursos, até divulgo aqui os cursos da SaferNet, que falam muito sobre isso no ensino básico, são acessíveis, são gratuitos, muito bem feitos. Esses cursos estão à disposição. Então, que bom que eles podem consumir e aprender a dizer, esses cursos aqui são para você. A Educamídia também tem cursos gratuitos. Mas, gente, vamos lembrar que, mesmo que eu ensine, olha que eu dou aula dos perigos no digital para criança de 6 a 12. Pedir para uma criança se proteger de uma coisa que vicia é como dar cigarro para ela ou álcool e falar não vicie. Né? Se a gente tem dificuldade com o nosso cérebro desenvolvido, é bastante difícil que ela vá conseguir. E aí, última pergunta, aproveitando esse momento, eu tenho me incomodado muito com esse termo gamificação. Porque quem entende de jogo, inclusive uma vez eu vi um especialista que usava o jogo de tabuleiro, de baralho, para a pessoa parar o vício no jogo online, né? Que é uma doença já classificada, o vício no jogo online. Quem entende de jogo sabe que isso não quando a gente fala gamificação, parece que a gente está transformando em jogo, mas na verdade isso daí não é jogo, né? Isso aí não é gamificação. Ou a gente está usando errado essa palavra, porque ficar dando alguma coisa para a pessoa a cada 30 segundos para ela ter dopamina e competir e ficar estimulada, isso não é jogo. Não tem jogabilidade, né? Não tem, é porque no que o termo, ele de fato é um termo muito assim apreciado, é bem visto, então se a pessoa coloca, isso aqui é um aplicativo gamificado, isso vai ficar bem na fita, né? A pessoa vai dizer, caramba, gamificação. Só que na verdade isso aí é mais uma fachada para um aplicativo que vai trazer outros valores. Então valores que são de consumismo para essas moedas virtuais que a criança obtém quando ela tem um resultado bom numa disciplina. Comparação. Então a gente pode dizer o seguinte, os valores estimulados ou os resultados que a gente percebe na criança, os impactos, são negativos se são já não é mais gamificação. Talvez esse seja o ponto de vista pra gente. Então a gente tem que pensar em desafios saudáveis. Não desafios que façam, como o Shelly comentou agora, que a pessoa fique retida, que ela volte a cada momento para cumprir outra meta, que ela se sinta constrangida por um resultado negativo que ela obteve. Isso já é um diagnóstico para você, caramba, aqui eu acho que eu não tenho mais gamificação. Essa tecnologia que eu desenvolvi como empresa, o que eu adquiri como escola, ela já saiu do que é gamificação. Vou dar um exemplo em paralelo. É manipulação, a gente pode chamar. Isso aí é um aplicativo de manipulação e não de gamificação. Enganoso, uma construção antiética de tecnologia. O mesmo artifício tem sido usado pela indústria das bets e dos jogos de azar para falar que eles são jogos. Eles não são jogos. Eles são outra coisa. Eles são outro animal. Aquilo ali já não é mais o mesmo animal, é outro animal. Mas é uma estratégia, uma narrativa para parecer que é um jogo enquanto não é mais jogo. Muito obrigada! Eu que agradeço a confiança e o prazer de dialogar e aprender com você sempre. Tamo junto! Valeu, pessoal.